Fala pessoal, continuando aqui as análises das minhas partidas na Olimpíada, vamos para a quinta rodada, match Brasil e Sérvia. Antes de tudo, se você está curtindo as análises, deixa o like, se inscreve no canal se não tiver inscrito, divulga para a galera, passa para os amigos aí para quem quiser ver as análises, que isso ajuda bastante no alcance do canal e quem sabe consigo ir gravando mais vídeos aí depois da Olimpíada também. Bom, depois de uma vitória um pouco sofrida contra a África do Sul, 2-6, 1,5 pela mínima, a gente tinha um desafio grande no dia seguinte, que era esse match contra a Sérvia. Sérvia, para quem não sabe, é uma equipe que é vice-campeã europeia por equipes. Não, Sérvia é a atual campeã europeia por equipes. Apenas isso. Ou seja, uma equipe muito forte. É um time que se reforçou nos últimos anos. Os jogadores sérvios, eles têm todos um estilo de ataque, assim, um estilo bem destemido, bem de buscar complicações, de jogar para frente. E nos últimos anos eles ganharam dois reforços grandes, assim, que foram o GM Alexei Sarana e o GM Alexander Predic, que são russos, né, mas estão jogando pela Sérvia depois da guerra da Ucrânia, que os jogadores russos não podem jogar com a bandeira da Rússia. Muitos jogadores migraram para outros países e o Predic e o Sarana foram para a Sérvia. Então, para quem não sabe, eles estavam jogando na mesa 1 e 2. O Predic tem 2,690 e o Sarana 2,700. Então, dois caras de nível de 2,700, assim. E mesa 3 e 4, caras de 2,600, né? Nesse match eu joguei contra o Robert Marcos, que é um cara aí um pouco mais velho, tá agora com 2,586, que já é um rating, assim, já é um rating animal. Mas ele já teve 2,650, 2,640, então é um cara muito bom também. De novo, eu fui de brancas, porque o time tava mudando cor nos matches. Só que eu também tava mudando de tabuleiro, né? Então, para quem lembra, contra a África do Sul saiu o Fear, eu joguei na mesa 2. Aí contra a Sérvia voltamos com o time com os 4 maiores ratings, então Fear volta, e aí eu fui pra mesa 3, e a mesa 3 estava de brancas. Mas, bom, embora fosse um certo sacrifício pro Fear e pro Diego jogar várias partidas seguidas de pretas enquanto eu tava de brancas, eu tava marcando os pontos de brancas, né? Então eles sabiam que valia a pena, pelo menos, fazer esse sacrifício pelo time que eu tava indo bem. E, bem, então, vamos lá, esse era um match que a gente sabia que era difícil, mas chegamos muito motivados, sim, como sempre, assim, contra essas equipes duras, você fica bem animado, tentar fazer uma partida boa, né? Eu joguei o bom e velho D4, cavalo F6, C4, D6. Eu vi na preparação que o Marcos gostava dessa ordem de Índia antiga. Cavalo F3, cavalo BD7, cavalo C3, E5, E4, mas aqui ele faz G6. A vantagem dessa ordem, digamos assim, como que eu posso explicar sem ficar muito maçante? Por um lado, ele já definiu esse cavalo em D7, e a gente sabe que em muitas posições de Índia do Rio o cavalo vem por C6, ou às vezes inclusive ele sai por A6 também. Só que através dessa ordem, ele evita várias opções das brancas, tá? Só para dar uns exemplos para vocês aqui, uns exemplos básicos, na ordem normal da Índia do Rei, G6, cavalo, bispo G7, E4, D6, cavalo F3, roque, bispo E2, e aí as pretas fazem E5. Por exemplo, aqui o branco já pode escolher D por E5, D por E5 e dama D8. Tem a variante das trocas, né? Que é super sólida, principalmente se as brancas querem jogar para empatar. Então, já é uma linha possível. Tem também algumas ordens um pouco mais modernas aqui, quando as pretas fazem a ordem mais clássica da Índia do Rei, por exemplo, H3 para jogar bispo E3, bispo E2 e quando o roque bispo E3, bispo E2 e H4. Tem um monte de ordenzinhas assim que envolvem deixar o cavalo em G1. Cavalo E2, roque cavalo G3, eu acho que tem coisas assim. Tem, sei lá, bispo D3 e cavalo E2. Então, quando ele joga essa ordem com C4, D6, e aí eu faço cavalo F3, eu já defino a posição do cavalo. Então é uma questão de flexibilidade. Eu posso jogar com cavalo C3 também, é verdade. Nesse caso, eu não lembro, pela minha preparação, não lembro se ele jogava o cavalo BD7 também, ou se ele jogava aqui E5 já, que é a ordem mais comum, assim, é o mais típico. De qualquer forma, se agora faz cavalo F3, cavalo D7 e E4, transpõe para a partida. Mas enfim, é meio que isso, ele gosta bastante dessa ordem. O cavalo C3 tinha muitas partidas na base dele jogando assim, E4 e G6. O comum da Índia antiga é jogar bispo E7, né? Ela é chamada de Índia antiga porque o bispo não vai para G7, vai para E7. É outro tipo de jogo,
É uma posição jogável também, mas enfim, não tem o dinamismo das posições da Índia do Rei, onde o bispo está em G7. Ele jogou G6, bispo E2, bispo G7, e aí roque, roque. Aqui tem várias formas de jogar. Eu fui no bispo E3, que é a principal, sempre joguei assim, é a linha mais jogada. Mas, por exemplo, dama C2 aqui é uma possibilidade. Torre 1 foi jogado pelo GM Everaldo Matsura contra mim na última rodada do Manaus Chess Open. Apesar da Olimpíada ter sido antes do Manaus Chess Open, esse vídeo está sendo gravado depois já do torneio, já me entreguei. Mas o Matsura jogou Torre 1 comigo para pôr o bispo em F1, que é uma outra possibilidade. Mas enfim, eu joguei bispo E3. Eu costumo entrar nas posições mais críticas, né? Então eu fiz bispo E3. E aqui eu tinha preparado, se eu não me engano, lances que eu tinha visto nas partidas dele foram C6, cavalo G4, talvez dama E7, ele andou jogando. Algo assim, não me recordo bem as minhas preparações no dia, mas eu dei uma olhada geral nessas posições da linha de cavalo BD7, para entender um pouco melhor ali, para ter alguma ideia. Só que ele fez um lance que eu não estava esperando, que é H6. Essa jogada é bem interessante, para falar a verdade, não é um lance ruim. É pouco popular, para vocês terem ideia. C6, cavalo G4, torre 8, dama E7 e até E por D4. Todos esses lances são mais jogados do que o H6. Mas isso é muito um reflexo de como está o approach da abertura hoje em dia, em tempos modernos, né? Os jogadores muitas vezes buscam lances pouco explorados, que não estejam ali no radar do adversário dos primeiros lances da teoria ou dos primeiros lances do computador, e dão uma olhada, né, com a máquina para fazer aquilo ali funcionar. Então, H6 é um lance jogável, não é que ele vai perder porque fez H6, né? É só pouco explorado, mas talvez ele seja um pouquinho inferior que os lances principais, mas não é grande coisa. Claro, H6 me surpreendeu um pouco, eu não estava esperando. E aqui eu decidi jogar de uma forma mais segura, fiz D por E5, já definindo essa posição. Qual que é a ideia por trás do H6? Para não ficar essa dúvida. Ele quer jogar cavalo G4, só que se ele fizesse cavalo G4 direto, por exemplo aqui, aí eu posso jogar bispo G5. E se as pretas fazem F6, acho que o bispo volta para C1 mesmo, apesar que o bispo D2 também é interessante. E esse cavalo não está bem colocado aqui, ele fica um pouco estranho, né? Ele vai ter que jogar cavalo H6 e cavalo F7, mas fica uma posição meio restringida. Mas enfim, é uma outra forma de jogar, não é que é ruim nem nada, é só outro tipo de jogo. Mas o H6 está tentando entrar nessa posição melhorada, ganhando um tempo com cavalo G4 sem eu ter bispo G5. Então aqui eu fiz D por E5. Tem um detalhe importante dessas ordens. Quando o bispo já está em E3, a gente vai ver que as brancas conseguem organizar muito bem essa posição, porque ele não fica atrapalhando a ligação das torres. Mas eu tinha uma opção mais flexível que era H3, evitando o cavalo G4 dele. Era possível jogar dessa forma, e aí provavelmente eu seguiria com dama C2, torre AD1, torre F1. Muito parecido com a partida, mas mantendo essa tensão no centro aqui, esperando que as pretas tomem em D4. Mas enfim, D por E5 é uma opção sólida e bastante jogável. Depois que ele toma aqui em E5, vai ser difícil para ele ativar esse bispo, né, por causa do peão. E tem uma outra razão também para eu estar jogando dessa forma que eu vou explicar no decorrer da partida. Aqui eu fiz H3, evitando o cavalo G4 dele. Essa é uma estrutura que ela costuma dar um jogo um pouquinho mais confortável para as brancas, né, um pouquinho mais de espaço. Tudo bem que eu tenho essa casa D4, que pode ser um posto avançado para as peças pretas. Mas, como ele já definiu o cavalo em D7, ele não tem como tirar proveito disso tão rapidamente assim, né? Se o cavalo tivesse em C6, aí ele teria muito mais chances de conseguir levar um cavalo para D4 rapidamente, mas aqui não é o caso. E enquanto isso, a minha ideia é tentar explorar a minha posição mais rápido, né? A vantagem de espaço, a coordenação das peças e, na medida do possível, criar alguns problemas para as pretas. O computador ele gosta mais de dama C1, assim, é um lance bem interessante, porque ao mesmo tempo toca em H6, então é um lance bem concreto para explorar a jogada dele o H6 e libera já a casa D1 para a torre. Então, por exemplo, se rei H7, torre D1, as brancas desenvolvem mais uma peça com um pouco de pressão já, né? E se cavalo G4, eu volto o bispo para D2, só que agora estou ameaçando H3 e ele tem que fazer alguma coisa em relação a H6. Então, por exemplo, rei H7, torre D1, C6, preparando dama E7 sem levar cavalo D5, H3, cavalo F6, bispo E3, dama E7. E agora tem uma jogada temática que é parecida com uma ideia que vai surgir na partida, que é C5, criando um posto avançado em D6, né? Uma casa muito boa para as peças brancas, para colocar a torre, ou o
sonho das brancas, na verdade, se possível, é levar o cavalo para D6 aqui, cavalo D2, C4 e D6. E é interessante porque isso funciona por causa de cavalo D. Se cavalo por C5, eu já ia dando com a língua nos dentes aqui, né? Leva cavalo D5. E aí quando ceder bispo C5, as brancas ganham uma qualidade. É interessante notar que isso não funcionaria com a dama em C2, porque com a dama em C2 ele joga dama C7 cravando o bispo, mas com a dama em C1 não tem cravada. Bom, coisas da máquina, né? Para quem tiver curiosidade de entender melhor essa posição. Mas eu fiz o H3 mesmo. E agora ele jogou C6, é um lance bem normal. Ele quer pôr a dama em E7, que é a casa certa para dama nessas posições. Não é C7, tá? É dama E7, a casa mais correta. Só que ele estava levando um cavalo D5, jogando dama E7 rápido. Por isso que ele faz C6 primeiro. Eu joguei dama C2. De novo, provavelmente é mais forte ganhar um tempo já em cima do peão de H6, jogar dama D2, H7, C5. Era uma continuação mais precisa. E aí se ele joga dama E7 agora B4. A5, A3, isso aqui costuma ser mais confortável para as brancas, assim, dá para ver que é mais confortável, né? Eu tenho mais espaço, esse cavalo aqui não tem casas muito boas e acaba atrapalhando o bispo, e tem a casa D6 sempre. Então, isso tende a ser mais fácil de jogar de brancas. Mas não tem problema nenhum em pôr a dama em C2 também. É uma casa... Aqui, assim, é uma casa útil. Essas posições, você, analisando com a máquina, você sempre encontra alguma finesse, assim, algum detalhe que milimetricamente muda a posição e por isso as brancas têm vantagem. Mas na prática tem mais de um jeito de jogar. Por exemplo, eu pus a dama em C2, ele jogou dama em 7 e agora eu joguei torre a D1. Mas até o Rafael Leitão, comentando essa partida, ele gostava mais de torre de F D1, deixando a casa C1 para torre, para outra torre, e liberando F1 para o bispo, já em resposta a um plano possível que seria cavalo H5 e cavalo F4. É uma forma de jogar também, né? Talvez seja até um pouco mais precisa, mas não quer dizer que o lance da partida é ruim. Então eu joguei torre AD1. Aqui ele fez cavalo C5. E agora eu joguei torre de F1. Mas nessa posição já dava para considerar... Aliás, o cavalo C5 dele é para colocar um pouco de pressão em E4. E também porque às vezes, né, ele quer se preparar para usar a casa D4 aqui. Então ele pode tentar um cavalo E6. Provavelmente primeiro ele vai jogar cavalo FD7 para não ficar com problemas em E5. Mas aí ele já quer tentar lutar pelo posto avançado. Eu joguei torre F1. Mas agora já era bom B4, provavelmente. Era bem forte, aliás. Porque esse cavalo D7 aí não faz sentido, né? Eu jogo C5 que a minha posição melhorou de graça, então ele tem que jogar cavalo E6. Só que dá para jogar cavalo por E5. E aí quando dama por B4, F4. Eu tenho um plano bem simples aqui que é avançar esses peões, né? Eu posso jogar cavalo D3 e E5, ou posso jogar F5. E essa posição ela tende a ser bastante preocupante assim para as pretas, pode ficar bem desagradável. Mas eu joguei torre F1, terminei de desenvolver minhas peças. E a verdade é que, assim, até aqui a gente estava repetindo, a gente está transpondo, na verdade, para uma partida que tinha acontecido um dia antes dessa. Porque esse é um detalhe que eu vou contar que muita gente não deve ter nem percebido, claro, né? No ao vivo, enquanto estava vendo a partida. No dia anterior, a gente jogou o match contra a África do Sul. E eu vi uma partida que estava na mesa, no match atrás da gente, assim, chegando uma posição de Índia do Rei, entre dois jogadores bem fortes. E essa partida ela chegou nessa posição exatamente, só que por outra ordem de lances, né? E eu lembro de ver essa posição, era um cara muito bom de pretas, chamado Salem, jogador dos Emirados Árabes, um cara de 2,650 que é muito bom nessas posições de Índia do Rei e tal, posições dinâmicas. Ele estava de pretas e eu lembro de olhar a posição e pensar assim, pô, não sei o que as brancas vão jogar aqui, o que as pretas vão jogar aqui agora. A posição dele parece. Não sei, fez lances naturais, mas parece chato já. Senti que o melhor era a 5, assim, só olhando a partida. E realmente, o computador disse que a 5 é a melhor jogada. Só que aqui as brancas têm uma ideia muito boa, uma sequência muito forte para pegar uma vantagem posicional, que é bispo toma C5. Parece um pouco estranho abrir mão desse bispo, né? Porque ele seria o bispo bom das brancas. Só que aí joga dama por C5, cavalo A4, e as brancas começam imediatamente a explorar a fraqueza da casa B6, que surge por causa do peão estar em A5. Então dama E7, cavalo B6, torre B8, C5. E em seguida as brancas vão desenvolver uma pressão muito forte na posição adversária, usando a casa C4 para ativar o bispo e a casa D6 para dobrar as torres na coluna D, fora esse cavalo que está muito firme aqui em B6. E para não dizer que um dia esse peão de A5 aqui é uma fraqueza, né? Um dia esse peão cai. Porque é só jogar um dama C3 assim que ele já está caindo, dependendo da posição. Não aqui porque cai E4, mas enfim, vocês entenderam, né? De modo geral. Então A5 era o melhor.
Mas eu acho que ele não fez justamente por isso, por causa de bispo C5 e cavalo A4. Então na partida ele jogou torre 8, que parece bem natural. Aí seguiu B4, e de novo, se o cavalo volta para D7, as brancas jogam C5 e estão melhores. Então jogou cavalo E6. E aqui dá para jogar C5, A5 e A3. Isso aqui é melhor também para as brancas, né? Libera a casa C4 para as peças, para o bispo ou para o cavalo, e cria o posto avançado em D6. Mas o jogador das brancas, ele continuou aqui, ele encontrou aqui uma ideia muito criativa. Ele jogou cavalo por E5. E quando dama por B4, agora ele fez cavalo por F7, rei por F7 e E5. E de repente a posição ela muda completamente. São as brancas que vão atacar aqui. E o branco tem realmente um ataque muito perigoso, com F4, cavalo E4 e cavalo D6 chegando. E no fim as brancas venceram essa partida. O jogador das brancas, ele nem jogou da melhor forma, assim, ele nem jogou do jeito mais preciso. Mas o ataque na prática é tão perigoso que mesmo assim é difícil das pretas se defenderem. As pretas acabaram perdendo. Então o que eu estava fazendo até aqui, eu estava tentando transpor para essa partida e acabou dando certo quando eu joguei torre de F1. Porque eu fiquei com a impressão de que essa era uma posição difícil já de jogar de pretas, né? Afinal, se ele joga A5, que é o melhor lance, ele vai ficar pior depois de bispo C5 e cavalo A4. E se ele faz torre 8, que parece uma jogada natural, assim, para um jogador de um dia do rei, tem esse sacrifício, que é muito forte. Só que ele não fez nenhum dos dois lances, nem A5 nem torre A8. Ele jogou cavalo H7 agora, tentando dar um sentido para o peão em H6, né, de um jeito bem criativo. Mas o cavalo em H7, ele prepara algumas ideias para as pretas, como F5 ou cavalo G5, para trocar o cavalo de F3 ali. Então esse foi um momento que eu pensei bastante, porque saiu do que eu tinha visto, mas acredito que eu encontrei um plano muito bom. Eu joguei dama D2, já de olho no final, né, no final vantajoso. Talvez fosse até mais preciso jogar assim, dama C1 em vez de dama D2, porque agora a torre já está em D1, né? Então as torres já estão bem organizadas aqui. E aí se H5 como na partida, B4, cavalo E6 e C5. E, bom, aqui eu também tenho uma vantagem considerável de espaço, como na partida, mas parece que é melhor para mim ter damas no tabuleiro, assim, tenho mais chances de pressionar com damas no tabuleiro. Só que eu joguei dama D2 já buscando ir para um final, mesmo porque achei que o final era muito agradável. Ele jogou H5, eu fiquei um tempo para entrar nessa posição porque eu estava querendo avaliar bem as consequências de F5, né? Achei que esse podia ser um lance meio de Índia do Rei também, assim, do cara simplesmente sacrificar o peão de H6 e tentar jogar pela ala do rei. Só que, na verdade, depois de G por F5, G por F5 e bispo H6, as pretas não têm nenhum ataque real aqui para compensar o peão. Né? Nem aqueles ataques que na prática pode dar certo. Porque eu estou muito bem centralizado, as peças dele não estão bem colocadas e, na verdade, o rei preto que está mais exposto, né? Então ele jogou H5, aí eu faço dama D6. Essa manobra ela costuma ser bastante típica também nesse tipo de posição, porque isso força a troca de damas e as brancas vão ficar com um controle muito bom da coluna D. Então as pretas não conseguem usar a casa D4. Foi dama por D6, torre por D6, cavalo E6. E agora, para melhorar a posição, eu joguei C5. Né? Essa é uma continuação muito boa. Além de fixar ali o posto avançado em D6, eu libero a casa C4 para as peças. Nesse caso já é o bispo, vai ficar bem em C4 mesmo. E então ele dá para ver que as pretas estão apertadas, né? Porque as peças dele de modo geral estão mais passivas, como o cavalo em H7 ali, e o bispo também de C8 não consegue se desenvolver facilmente. Esse cavalo tá no caminho do bispo, mas também não tem uma casa tão boa para ir, então tá tudo meio errado, né, na posição das pretas. Mas ele fez uma jogada natural e bem firme, que é a torre E8. Esse lance, ele tem uma ideia óbvia, que é liberar a casa F8 para o bispo. E aqui é um momento bem crítico da partida, né? Claro que para jogar C5 eu tinha que ter visto já o torre E8, porque é um lance muito natural. E se eu não tiver nada bom aqui, eu vou começar a ter problemas com o peão de C5. Então esse era um momento bem importante de considerar, né? O que fazer contra a ameaça de bispo F8. Porque pode parecer que a reação mais lógica, mais natural, é jogar B4. Só que isso não traz vantagem para as brancas. Na verdade, ele joga bispo F8. O computador, ele gosta até de G5, que é um lance bem interessante também, criando um contra-jogo do nada na ala do rei ali com G4. Mas bispo F8 já tá bom o suficiente. E se joga a torre de DD1, A5, A3, A por B4, A por B4, mas agora ele joga a torre A3, consegue ativar a torre e já tem umas ideias com torre B3. Então, de repente, do nada, assim, as pretas já estão ativas. E ele já tem contra-jogo suficiente para manter a igualdade, manter o equilíbrio.
Só que eu encontrei um lance muito forte aqui em resposta a essa ideia do bispo F8, que é bispo C4. É legal porque a melhor forma de lidar com a ameaça de bispo F8 é não evitar essa ameaça, é não fazer nada para evitar ela, deixar que as pretas joguem isso. Porque aqui, claro, agora bispo F8 é ruim, mas por quê? Se bispo F8, eu tenho cavalo por E5, sacrificando a qualidade. E quando o bispo D6 C por D6, esse peão passado é muito forte. Aqui eu já estou ameaçando D7, né? E quando o cavalo F6, joga F4 simplesmente. Essa posição é muito bonita para as brancas, né? Porque o peão de D6 ele é muito forte. E eu tenho jeitos muito simples de continuar melhorando a minha posição. Um deles é voltar o cavalo para F3 e jogar E5. Eu vou ficar com uma estrutura muito forte ali com os peões em F4, E5 e D6 e libera a casa E5, a casa E4 para o cavalo de C3. Enquanto isso, as torres pretas não jogam, então ele não tem nada que justifique a qualidade, né? Ele ter a qualidade a mais não faz diferença nenhuma aqui. E a gente vai ver que esse tema da torre ficar em D6 ele vai se repetir várias vezes na partida, vai surgir em vários momentos. Então, foi cavalo HF8, ele tenta se organizar de outra forma, né? Como ele não consegue jogar bispo F8, ele quer pelo menos tirar esse bispo aqui ou trazer o cavalo para D7, tentar pressionar C5 de outra forma. Então eu jogo torre de E D1, não deixo o bispo D7, e ele faz torre E7. Ele ainda está tentando se desdobrar aqui para sair com as peças, né? Então ele continua de olho aqui na casa D7, talvez quer pôr essa torre em C7, alguma coisa assim, porque a posição preta segue sendo muito apertada e é muito restringida, né? Então acaba sendo bastante incômodo para ele aqui tentar qualquer plano. Esse é um momento interessante porque, assim, a abertura e o começo do meio jogo, ela já deu muito certo para as brancas, né? Eu tenho uma vantagem posicional bem grande aqui. É tudo uma questão de saber trabalhar essa vantagem para converter, né? Para aumentar ainda mais essa vantagem e converter o ponto, assim, ganhar tecnicamente a partida. Mas a partir desse momento, eu comecei a dar alguns passos na direção errada. Então, assim, é uma posição até legal para quem joga peão-dama, principalmente joga essas posições com a pendia do rei, pausar e pensar um pouquinho o que você tentaria como plano aqui para as brancas, né? É uma posição bem instrutiva nesse sentido. Bem, tem um plano que é temático nessas posições, e eu sabia disso, eu conhecia essa ideia, que é jogar B4. Agora, né? Agora que eu já organizei bem as minhas peças e ele já está todo desorganizado, assim, a posição dele não está do jeito mais legal, seria um lance muito bom jogar B4 para reforçar o ponto C5 e também para tentar em algum momento criar uma nova fraqueza, criar uma fraqueza na da dama dele com B5. As análises mostram que realmente isso levaria a uma vantagem grande para as brancas. Por exemplo, vamos supor torre C7, A4 e bispo D7, né? Ele tenta antecipar o B5 ali. Mas aí eu não preciso jogar B5, eu posso jogar A5 e tentar enfraquecer a estrutura da ala da dama de outra forma. Porque se ele faz A6, ele vai deixar a casa B6 para o meu cavalo, que vai ficar muito forte ali. Então, bispo E8, ele fica só esperando, beleza, mas eu não preciso ter pressa. Eu posso continuar melhorando a minha posição. H4, torre A C8, cavalo A4, torre B8 e cavalo B2. E um dia eu vou atrás do peão G5. Que as pretas meio que não tem o que fazer para evitar perder esse peão, né? A posição dele é muito travada, olha como ele está todo restringido. Outra possibilidade seria cavalo C7. E aí cavalo G para tentar bispo E6, né? Para tirar o bispo. Mas aí cavalo G5, bispo E6, eu nem preciso pegar o par de bispos, tá bom, mas nem precisa. Bispo F1, torre C8, A4, B5 tá sempre chegando muito chato e C6, A5. Cria um novo posto avançado, dessa vez em B6. Torre de E8, agora sim eu tomo esse bispo, cavalo por E6, cavalo A4. E de novo a vantagem branca segue aumentando, né? Vou levar o cavalo para B6, o bispo em C4 e sigo aumentando a pressão. E por fim, por exemplo, o bispo D7, A4, se A6. Sempre leva esse A5, e aí surge uma nova casa para o meu cavalo em B6. E se A5, B5, torre C8, ele está tentando pressionar C5 ali, né? Ele não quer dar essa casa D5 também, mas aqui uma possibilidade já é B6, por exemplo. Nem é o único lance ganhador esse, mas já é um bem interessante, porque agora fixa o peão em A5. E eu posso aos poucos ir atacando esse peão, né? Então, eu posso ter aqui um plano bem lento, mas que funciona que é cavalo E2, cavalo C1, cavalo B3 e na hora bispo D2 e pegar o peão de A5. Então, para vocês verem como o B4 era sempre a ideia-chave aqui, para seguir aumentando a pressão e colocando mais problemas, para colocar novos problemas para as pretas. Mas por que eu não joguei B4? Eu considerei, né? Mas eu queria guardar um pouco essa ideia. Eu estava procurando outras formas de pressionar o campo das pretas, sem ir direto para o plano de B4.
Porque também eu pensei que, bom, talvez eu vou dar para ele aqui ideias como A5 para tentar ativar a torre, ou cavalo F4, que agora pode ser um pouco mais chato, porque o meu cavalo em C3 está no ar em muitas posições, né? Não está mais o peão em B2. Só que, assim, A5 leva B5. E ele não vai tomar em B5, porque aí eu ganho essa casona também, né? Essa casa D5 que é ganhadora. E então isso não ajuda as pretas. E cavalo F4 não cria nenhuma ameaça, ele não tá ameaçando nada com esse lance. Então eu tive um pouco de medo excessivo de B4 simplesmente dar algumas ideias para as pretas, mas não eram ideias perigosas. Enquanto isso, eu tentei criar novas formas de progredir, né? Então eu joguei cavalo H4. Isso era direcionado contra bispo D7, né? Essa era a minha ideia, que se bispo D7, cavalo F5. Era isso que eu queria, era essa ameaça que eu queria ter aqui. E aí se G por F5, E por F5, ele tem problemas porque se ele tirar o cavalo eu jogo F6, então eu acabo recuperando a peça. E aí eu senti que isso aqui era melhor para mim porque eu vou recuperar a peça e ele tem uma fraqueza em H5, então é mais fácil de eu continuar aumentando essa vantagem. Mas eu até me lembro que quando eu fiz esse lance aqui, eu fui pro banheiro ou saí do tabuleiro por alguma razão e comecei a pensar: tá, mas se ele jogar bispo F6, o que eu faço? Porque contra bispo F6, cavalo F5 agora não é bom. Ele não pode tomar em F5, mas ele não vai tomar, ele joga torre A8. E daqui a pouco eu não vou conseguir manter mais esse cavalo em F5, eu vou ter que tirar ele, só que eu vou perder o controle sobre a casa D4, porque ele vai ter que ir pra G3, assim, que nem é uma casa tão boa. Então no caso de bispo F6 eu teria que jogar cavalo F3. E aí eu fiquei pensando, pô, eu vou ter que voltar esse cavalo para F3, mas tudo bem, ele ainda não tem como melhorar a posição dele tão facilmente. Então se ele joga rei G7 ou bispo G7, agora eu vou ter que fazer B4, porque é o único plano que restou. Então eu já deveria ter percebido nessa hora que, putz, talvez não é o caminho certo isso que eu tô fazendo. Talvez eu tenha que jogar B4 mesmo. Mas enfim, por causa da ideia de cavalo F5, ele jogou torre C7. Que faz bastante sentido, né? Ele tira a torre desse tema e prepara aquele bispo D7. E aqui eu segui nesse caminho um pouco impreciso, que foi de tentar criar problemas para as pretas sem jogar B4, porque nessa posição eu ainda deveria ter feito B4. Assim, ainda era o lance certo. Já não é tão forte como antes, mas ainda assim melhora bem minha posição, porque eu ganho mais espaço, eu reforço C5 e a minha posição segue sendo muito boa. Eu ainda tenho uma vantagem posicional perto de decisiva. Só que eu tava ainda querendo procurar outro jeito de jogar, né? Sem guardando o B4 para se um dia fosse necessário jogar B4, mas sem ter pressa. Então eu joguei G3 e pensei, tá, em vez de jogar com B4, eu posso fazer F4 e tentar colocar mais pressão na ala do rei, melhorar minha estrutura e vou ter a ameaça de F5. Só que o G3, ele tem um problema, né? Ele permite uma ideia das pretas que meu adversário aproveitou instantaneamente. Ele percebeu na hora aqui que ele tinha uma ideia para tentar melhorar a posição e resolver alguns problemas. E esse é sempre o problema da Índia do Rei, né? Na Índia do Rei, muitas vezes você consegue uma vantagem posicional, só que você tem que estar muito atento para as ideias de contra-jogo das pretas. Porque na primeira chance que você dá, você pode perder o controle da posição. E foi o que não foi o que aconteceu, mas foi quase. Porque ele jogou aqui cavalo D4. Uma jogada muito boa. Ele explora dois detalhes aqui. Primeiro, que o meu cavalo não está mais em F3, então eu perdi um pouco do controle sobre essa casa. E segundo, ele explora imediatamente a minha jogada anterior, que deixa o peão vulnerável em H3. Em princípio, eu achava que essa ideia não era possível para as pretas quando quando eu joguei cavalo H4 e comecei a preparar esse plano. Por quê? Uma das vantagens de ter o cavalo em H4, eu pensei, é que se ele tirasse o cavalo de G6, eu teria cavalo por G6, por causa da cravada. Mas nesse momento, quando ele fez cavalo D4, eu percebi um detalhe. Só que mesmo assim eu achei que eu tinha que entrar nessa posição. Então eu joguei cavalo por G6. Cavalo por G6, torre por G6. E para minha sorte, nessa posição, meu adversário cometeu um erro sério. Ele jogou rei H7. Que de primeira era o que eu achava que ele tinha que jogar lá atrás. Mas quando chegou nessa posição, depois que ele fez cavalo D4, eu já tinha percebido o seguinte: que depois de cavalo por G6 e torre G6, as pretas têm bispo E6 nessa posição. Um lance muito bom, anulando a cravada e a minha torre tá presa agora. Porque o detalhe bem importante é que se eu jogar torre G5, eu levo cavalo F3, né? Por exemplo, não aqui, porque aqui tá perdendo uma peça também, mas bispo toma E6, cavalo... na verdade ele joga cavalo por E6. Não tem nem se F por E6 a torre tá presa. Mas aí eu não tenho a casa G5, né? E é até interessante ver o seguinte, que se eu tivesse jogado B4 em vez de G3,
aqui não adianta ele jogar cavalo D4. Por quê? O peão em H3 não está no ar e a casa F3 não está vulnerável. Então, por exemplo, cavalo por G6, cavalo por G6, torre G6, bispo E6, bispo E6. Se ele faz aqui rei H7, tem torre D6, mas tem até torre G5 também, um lance que não tem com peão em G3. Mas principalmente o detalhe mais importante é que troca em E6 eu tenho torre G3, né? E agora peão é mais limpo para as brancas. Mas da forma como foi na partida, isso não dá certo. E o que eu pensei? Bom, ele vai jogar bispo E6. Eu vou tomar, cavalo por E6 e agora eu jogo torre por E6, F por E6, Ré F1 e jogo esse final, com qualidade a menos, mas é qualidade por um peão e ele tem essa estrutura pior, né? Essa estrutura aqui meio ruim, com os peões na coluna E, o de H isolado, e o bispo dele não joga muito. Porém, essa é uma posição que eu não achava que eu tinha vantagem mais, eu já achava que estava igualada. E tá igual mesmo, assim, quando coloca no computador avaliações de equilíbrio. Porque, bem, eu tenho uma massa ali na ala do rei que eu posso usar para criar um peão passado, e às vezes também posso manobrar esse cavalo para C4, né? Mesmo com cavalo B1, cavalo D2 e cavalo C4. Que parece lento, mas é uma manobra que chega um dia. E de fato tá equilibrado. Mas sim, é uma posição que eu já poderia perder. Eu acho que é difícil perder assim, porque dá para manter o controle legal, mas eu já teria que ficar esperto. Mas para minha sorte ele jogou RH7. Foi um lance, eu acho que para mim não ficou claro ainda se ele não viu o bispo E6 ou se ele viu, mas avaliou o final ali e achou que eu ainda tinha vantagem e quis jogar de outra forma. Eu acho que o mais provável é o seguinte, ele viu o bispo E6, mas achou que as chances dele eram melhor com o rh 7 porque depois de torre D6 e bispo H3, a impressão que dá é que as pretas estão ficando ativas, né? Porque ele já está conseguindo jogar daqui a pouco B6 ou bispo G4, então parece que a posição dele já está começando a ganhar vida. Mas eu acho que, na verdade, o lance que ele não viu, né, quando ele entrou nessa posição, foi a jogada que eu fiz agora, que é bispo toma D4. Porque essa transformação da estrutura, ela acaba sendo muito importante. E por D4, cavalo E2, e as pretas têm problemas com o peão de D4. Esse peão tá meio que perdido já, né? Então aqui ele jogou torre E8. É importante dizer que a gente está começando a chegar no apuro já nessa posição. A gente vai ver que tem erros dos dois lados a partir de agora. Ele jogou torre E8. Se bispo E5, eu estava em dúvida de como jogar essa posição. Eu já tinha decidido sacrificar a qualidade, que é um tema recorrente, como eu disse. Mas eu achava que cavalo por D4 devia ser o mais preciso, e provavelmente é o que eu jogaria. Porque F4 parece muito bom também, F4. Bispo D4, bispo D6, CD6, torre D7 e se E5, e E5, né? Parece muito bom isso. Só que, na verdade, as pretas têm F6 para quebrar a estrutura. E quando o cavalo por D4, torre 8, não é tão fácil de manter o controle aqui desses peões. O branco não está pior, mas o preto provavelmente tem o equilíbrio já, tem a igualdade nessa posição. Na ordem de cavalo por D4, dá para transpor também para isso aqui. Bispo D6, CD6, torre D7, E5, torre 8. E aí, se F4, eu imagino que esse é o tipo de posição que, assim, durante a partida é difícil do jogador das pretas avaliar e falar, não, vou entrar nisso aqui porque minha posição é jogável. Dá muito medo desses peões, né? Esses peões aqui estão muito firmes e parece que é uma questão de tempo até o branco dar uma coordenadinha e começar a criar mais ameaças. E assim, se cair o peão de F7, por exemplo, se o bispo entrar pelas casas brancas, é um desastre. Mas na realidade, nessa posição, os pretas têm F6 e aqui ele já consegue igualar. Então, cavalo F3, bispo G4. Eu lembro de ver uma posição parecida com essa na partida nas análises, né? E aí eu tenho torre D3, porque eu percebi um recurso, né? Que as pretas aqui tem que ter um pouquinho de cuidado em manter a posição do jeito que tá, assim, manter uma igualdade dinâmica. Porque se bispo F3, aí tem um intermediário bom que é E6, para manter os peões a salvo. E eu tinha visto esse recurso durante a partida e eu achava que dava para manter uma vantagem para as brancas com isso. Mas é uma vantagem pequena também, né? Não é que tá ganhando nem nada. Bom, mas é ainda melhor dar um cheque aqui primeiro, bispo D3. Esse já é o tipo de coisa que eu não sei se eu ia ver na partida, porque é um detalhe muito fino. Que a ideia é que se rei G7, se rei G8, F4. Então rei G7 é o certo. Porque se rei G8, F4. E aí a diferença é que não dá para ele jogar F6 por causa de bispo G6. Que ganha o peão de H5 e ganha a partida porque a torre tem que sair da coluna E, inclusive, né? Ele não consegue manter a torre na coluna E. Então, assim, são linhas que, para avaliar na partida, com o tempo correndo, tenso ali, é difícil, não é tão simples, né? Então ele jogou torre 8.
E aqui eu fiz uma imprecisão, eu joguei cavalo por D4, que foi um lance meio apressado, né? Porque eu percebi que, claro, não dá pra ele jogar torre E4 por causa de bispo D3 ganhando na hora, cravando a torre. Mas era mais forte aqui F3. Esse era um lance muito bom pra reforçar E4 simplesmente tomar o peão em D4 em condições melhores. Se bispo E5, as brancas ganham, só que aí que tá, né? Esse é um detalhe importante, essa posição aqui as brancas só ganham por causa de um recurso, que é bem bonito, que é cavalo F4. E essa é uma diferença bem clara já, assim, né? Se ele tomar em D6, C por D6 fica caindo a torre e o bispo. Então vai ficar com 2 por 1 e fica bem ganho. E do contrário tá caindo H5 também, né? Então aí tá bem perdida. Então eu joguei cavalo por D4. Aqui eu tava esperando o bispo E5, achei que ele tava tentando entrar numa versão melhorada dessa posição. Mas eu tinha visto cavalo F3, que é um lance bem firme, é um lance bem preciso. Pode ser que por isso que ele não jogou até o bispo E5. Porque o detalhe é sempre que o bispo tá caindo em H3 em algumas linhas, né? Bispo D6 CD, torre D7, cavalo G5. Então ele tem que achar aqui um rei G7 para seguir lutando, mas é uma jogada difícil de ver na análise. Então ele jogou rei G8, faz sentido, né? Tirando a torre, antecipando para tomar em E4. E mais uma vez eu faço um lance apressado aqui, então vocês podem ver que eu tava também um pouco, digamos, um pouco ansioso, com certeza, né? Para tentar explorar a vantagem o mais rápido possível. Porque com um pouco mais de calma, respirando um pouco mais, eu com certeza teria feito aqui F3. É um lance super firme esse. Eu simplesmente defendo o peão e ameaço tirar o cavalo e começar a organizar as peças, ou jogar B4 e seguir melhorando a minha posição. Se bispo E5, agora eu jogo F4. Agora sim, bispo D6, C D6, torre D7, E5. E aqui é muito diferente de uma posição que a gente viu agora há pouco, porque com o bispo em C4 ele não consegue fazer, com o rei em G8, né, ele não consegue fazer F6. Ele não consegue desestabilizar a estrutura branca, e por conta disso as brancas têm mais tempo de organizar as peças e chegam numa posição ganhadora. Por exemplo, rei G7, bispo E2 toca no peão de H5. Rei G6, bispo D3, cheque. Quando rei G7, aí uma manobra que eu teria que encontrar aqui é essa, bispo F5. Bispo toma, cavalo toma, rei F8 e torre E1. Bom lance, antecipando F6 para jogar E6, né, se ele fizer F6. E essa é uma posição bonita, né, porque só as brancas jogam. O cavalo em F5 está super estável, ele não tem como atacar o cavalo. E o meu plano super simples é subir com o rei, posso jogar torre H1 às vezes, quando o rei chegar em E4, assim, vou acabar ganhando mais material ou promovendo os peões, um deles. Então F3 era muito preciso. Mas eu joguei apressado o cavalo F5, que desperdiça uma boa parte dessa vantagem. Mas a minha sorte é que ele jogou torre por E4 aqui, que acaba sendo o erro decisivo, e aí as pretas voltam a ficar perdidas. Eu tava esperando o bispo F5, eu achava que ele ia jogar isso rápido, assim. E por F5 e bispo B2. Mas esse final eu achei que ainda era possível apertar, assim, eu achava que ainda dava para jogar por vantagem com F6, preparando torre D7. A ameaça de torre D7 é muito chata para ele, porque ele vai ficar levando uma pressão bem incômoda em F7. Então, por exemplo, aqui, para vocês terem ideia, bispo A3, por exemplo, fica perdido. Torre D7, torre por D7, torre D7, torre F8, torre por B7, bispo C5. E agora vem uma jogada muito precisa, bem fina, que é torre D7, evitando o bispo D4. E basicamente as pretas estão totalmente presas à defesa do peão de F7, né? Ele não consegue mexer nem a torre nem o rei. E por isso o final é ganhador para as brancas. O meu plano seria simplesmente jogar rei G2, F4 e subir com o rei. Sair subindo aqui. Então, por exemplo, se bispo B4, que ele tenta desesperadamente eliminar o peão de F6, torre por A7, eu dou o peão de F6, é verdade. Só que o meu peão vai avançar até lá na sétima. A4, bispo F6, A5, bispo D4, torre D7, bispo C5, A6. Esse peão chega na sétima e as brancas ganham, né? Porque eu ainda tô atacando F7 aqui. Então ele teria que encontrar uma defesa super difícil, que é a única, que é B5, né? Para tentar ganhar logo tempo em cima desse bispo. E aí CB6, AB6, bispo B3, bispo E5, torre D8, torre C8, torre de 8, D7, torre F8, torre D7, torre B7, ameaçando dobrar na sétima. Ele tem que jogar esse, torre C7, torre por B6, bispo F6, torre D6. Bom, vou ganhar o peão de C6, né? E fica esse final com o peão de A2 ainda vivo. Eu acho que na prática é um final muito difícil das pretas defenderem, porque eu posso combinar o avanço do peão com a pressão nos peões fracos das pretas. Então acho que talvez o computador defende sempre, claro, mas na prática eu acho que ia ser muito chato para ele.
Mas bom, para minha sorte, não precisei mostrar todo esse nível de precisão, porque ele jogou torre por E4, que acaba sendo o erro decisivo. Torre D8, ele jogou bispo F8. As pretas ficam um pouco travadas depois disso, mas não tinham opções melhores. Por exemplo, Rh7, cavalo D6, e a posição dele também está muito ruim. Eu estou atacando F7 aqui, então ele joga torre E7, bispo D3, Rh6, e agora tem um tema bem legal que é esse, bispo F5. Esse é um lance ganhador bem inesperado, né? Ele não tem como evitar a troca dos bispos, e aí eu dou um duplo, e ficou com qualidade a mais. Então ele jogou bispo F8, cavalo D6. Agora as peças brancas estão idealmente coordenadas, né? Eu já estou com a torre cravando ali. O bispo e o cavalo também fazem uma pressão muito forte em F7. Jogou torre E5. E aqui eu ainda fiz B4, né? Que é um lance interessante, simplesmente reforçando C5. Já dava para fazer a ideia da partida, que é torre D4, para passar a torre para a ala do rei. Mas nesse caso eu teria que acertar uns lances ainda. O B4 ele é bem mais... Eu acho bem mais firme, assim, porque na situação que ele está aqui, a posição dele é muito difícil. Ele nem pode, por exemplo, jogar o rei G7, que seria para saída cravada, porque leva cavalo E8, né? Leva um duplo. E ele não tem a opção de jogar umas como torre D7 para trocar as torres, porque leva torre por F7, torre por D7 e cavalo por F7 aqui. E vai cair tudo também, né? Então ele jogou torre de C, E7. Mas agora vem o plano ganhador, que é a torre D4. É a última peça que falta incluir no ataque, a torre. Então o jeito mais fácil de ativar ela é por D4 e indo para F4. Ele jogou B6, finalmente tentando liberar um pouco a posição. Se bispo E6 primeiro, bispo toma E6, torre por E6, torre F4, torre E7. E aqui um lance bem simples e bom é torre C8. Fica muito parecido com a partida, né? Ele não consegue mexer nada. E daqui a pouco ele vai ficar em Zug. Ele não pode nem jogar B6, porque C6 está caindo muitas vezes. Então ele vai acabar ficando em Zug. Então ele fez B6, torre F4. Não tem jeito, né? Tem que jogar bispo E6 para defender F7. Bispo por E6, torre por E6. E aqui sim eu consegui ter um pouco de calma e jogar simplesmente torre C8, atacando o peão que ficou fraco. Não que eu vá tomar esse peão porque minha torre está muito melhor em C8, né? Cravando o bispo. Mas a fraqueza do peão está ali e um dia eu posso capturar ele. Eu até cheguei a considerar B5 aqui, que parecia uma ideia super firme, né? Super bonita. Porque B por C5, B C6 e parece que eu estou promovendo daqui a pouco o peão de C. Só que aí eu que levo um recurso ganhador, torre por D6. É um bom recurso esse, inclusive, bem bonito. Torre por D6, torre 1, e as brancas vão ficar com peça a menos. Então eu joguei torre C8, ele tomou em C5, tomou em torre D7. Ele tenta lutar, né, como dá aqui, agora ele pode estar querendo ou sacrificar uma qualidade, ou talvez sair logo com o rei G7 aqui sem levar nenhum duplo do cavalo. As brancas têm mais de um jeito de ganhar essa posição, mas eu gosto bastante da ideia que eu encontrei na partida, que é muito decisiva, né? Bem precisa também. Cavalo E8. Esse pulo do cavalo decide tudo, né? Porque ele não tem como controlar a casa F6 e aí é a coordenação que faltava para o ataque das brancas. Então ele jogou torre D1, rei G2, e aqui não tem o que fazer, né? Se joga bispo C5, cavalo F6, rei G7, torre G8, rei H6, torre F5. As pretas estão levando mate, vai ter que dar a torre em F6. E se rega 7, torre por F7, né? Também tá perdido. Então jogou torre E5. Difícil, né? Mas ele ataca C5 com a torre, defende H5. E aí, assim, o outro ponto dele é que se eu jogar cavalo F6, rei G7, né? E ele tá defendendo H5, porque essa era uma ameaça também, cavalo F6, cavalo por H5. Só que aí tem um detalhe importante. Ele teve que dar esse cheque em D7 para não perder a torre para cavalo F6. Mas agora, como ele deu cheque em D1 e joga torre 5, eu faço cavalo D6 de novo. Com a diferença de que essa torre não está voltando para D7. E aqui a posição realmente saiu totalmente do controle, né? Se torre por C5, torre por F7 e vai levar mate. Então ele tem que voltar a torre para E7 correndo. Mas agora, entre vários ganhos que dá para fazer aqui, por exemplo, torre F5 era um ganho possível. Bem simples e bom. Mas eu achei até melhor esse, torre B4, com a ideia de colocar a torre lá em B8 e dobrar na oitava, né? E é curioso porque se ele joga rei G7, tudo bem que cavalo F5 ganha, mas torre de B8 é até melhor. Esse bispo tá bloqueado pelas próprias peças, né? E tá preso de qualquer jeito. Então aqui eu fiz torre B4, a gente chegou no lance 40. Ele tinha que fazer um lance para ganhar os 30 minutos, mas aí ele percebeu que a partida acabou, na verdade, né? Que não tem o que fazer, assim, tá perdido, e abandonou.
Foi a primeira partida a acabar do match, tava um match muito tenso. Esse, sem dúvida, foi o match mais tenso que a gente jogou na Olimpíada. Pra mim, foi uma sensação indescritível, assim, a emoção, né, desse match, porque foi muito emocionante mesmo, assim, foi muito lutado, né? Nessa hora a gente tava com os 4 tabuleiros jogando ainda. Eu ganhei essa partida, fiquei super feliz. Olhei pro lado, o Diego tinha uma posição que parecia ganhadora de pretas, e olhei para as duas partidas, o Fear do outro lado ali tava numa posição que parecia igual, e o Sup também parecia igual. Cheguei até a pensar que a gente ia ganhar um match confortável, assim, né? Mas os caras mostraram muita resiliência, assim, muita resiliência, porque o adversário do Diego conseguiu sobreviver a um ataque muito forte, conseguiu empatar a partida. O Fear acabou levando um golpe, assim, bem no lance 40, infelizmente perdeu. E o Sup perdeu uma partida longuíssima, assim, de 100 lances, mais de 100 lances. O adversário dele jogou muito firme, muito técnico. Então, assim, foi uma pena. A gente terminou. Foi uma sensação ruim, assim, porque a gente lutou muito nesse match contra uma equipe duríssima, né? E a gente sentiu que dava para ter um resultado melhor, assim, para ter pelo menos empatado o match. Mas é isso, né? Esses matches difíceis contra times muito bons são assim mesmo e ao mesmo tempo que foi um pouco triste como terminou, também motivou a gente para tentar fazer melhor, né, nos próximos matches contra essas equipes duras, porque a gente viu que era capaz, assim, que tinha chance. E a Sérvia, né, parece que foi meio que uma pipocada esse match, mas eles terminaram lá em cima, eles ganharam da Itália, ganharam da Holanda, que eu vou mostrar que a gente jogou com a Holanda também, ganharam da Ucrânia na última rodada de 3,5. A Ucrânia que é Ivanchuk, Korobov, Ponomariov, então uma equipe fortíssima também, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da análise, apesar de ter ficado mais longo esse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like, deixa um comentário do que vocês estão achando das partidas também, né? E é isso. Seguimos nas análises das minhas partidas na Olimpíada e até a próxima.